benfeitores espirituais desta casa abençoada tua e de Kardec, nós pedimos humildemente a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. E que assim seja. Obrigado. Boa noite. Eu agradeço o convite e fico bem assim, tranquila, pensando, sabe, como é importante o trabalho nessa casa, como há um envolvimento, né, de todos. A nossa casa é uma casa muito pequenininha, em Schmidt, ainda numa estradinha de terra, mas nós cuidamos de criança, por isso que pegamos o nome Meimei, né, porque ela tinha um carinho especial com as crianças. Bem, eu escolhi para a gente refletir hoje um tema sobre a questão das riquezas e da pobreza. Nós vivemos num mundo que tem se voltado muito mais para o material do que para o espiritual, né? Então, vamos refletir um pouquinho sobre como é essa distribuição, né? Às vezes, né, acusamos, somos juízes de dizer, poxa, mas Deus permite, né? Permite tantas injustiças, miséria, né? Por outro lado, tantos com, né, roubando, né, tanto dinheiro, às vezes vemos volumes de dinheiro tão alto que a gente pensa, nossa, nunca pensei que isso podia estar em algum lugar. Então, essa questão da riqueza, às vezes, nos incomoda, principalmente quando pensamos que nós estamos evoluindo, né? Sei lá, que época é essa, né? Falo que nós estamos atrasados na evolução, mas acho que muito, né? Bastante atrasados. Para a gente refletir um pouco sobre isso, eu quero contar para vocês uma historinha, um mito. Tá? O mito de Midas. Mas para saber de Midas, Midas lembra dinheiro, né? Midas já lembra ouro, né? Lembra preciosidade. Precisamos retomar um pouquinho a história do Baco. O deus Baco, que era o deus da alegria, ele era filho de Zeus, mas foi criado por um pai adotivo, Sileno. E o Sileno gostava um pouquinho de bebida, né? E ele acaba bebendo muito e perdendo o rumo de casa. E vai parar no reino de Midas, né? O Midas, então, sabendo que aquele era o pai de Baco, do deus, tratou logo de cuidar bem dele, né, com alguns interesses já. E por uns 10 dias, ele cuidou do Sileno, deixou ele se recuperar da bebedeira, né, proibindo que ele bebesse mais, cuidou da saúde dele e depois de 10 dias foi levá-lo de volta para o pai, né, para o filho, para o Baco. Baco, então, muito agradecido com o trabalho de Midas, diz para ele, faça um desejo e eu vou realizar o seu desejo. Midas, muito rápido, ganancioso, vaidoso, diz, olha, eu gostaria que tudo que eu tocasse virasse ouro. O Baco diz, nossa, que desejo tolo. Para um Deus que é imortal, esse era um desejo muito tolo. Para um rei que era mortal, parecia um desejo muito importante. Isso não está meio invertido? Para alguém que é mortal, querer desejar ouro parece não muito lógico. Para um Deus que é imortal, achar o desejo tolo, poxa, alguém que é imortal desejaria ter uma propriedade, bens, riquezas aqui. Ora, porque ele é imortal, ele vai poder curtir, aproveitar bem esses bens por muito tempo, né? Enquanto os bens durassem, porque ele iria durar para sempre. Midas, então, sai, Baco satisfaz o desejo dele, e ele sai muito contente, colocando o dedo em todos os lugares e transformando tudo em ouro. Na cerca, no raminho, numa fruta, pega lá uma maçã da árvore, transforma em ouro, muito feliz. Depois de uns certos dias, ele começa a ver que não era tão bom assim. Quando ele vai comer, a comida é transformada em ouro. Pior, ele vai abraçar a filha e se torna uma estátua de ouro. Muito triste, então, com o desejo, com o pedido que fez, o Midas volta lá correndo para o Baco e pede
que volte atrás, ele não quer mais o desejo. Baco, então, como sabia que isso poderia acontecer, dá um trabalho para ele. Você deve ir até um determinado rio e se banhar na fonte desse rio, para ficar limpo desse seu desejo de vaidade. E o Baco vai, e o Midas vai. Só que até chegar lá, ele vai transformando em ouro muitas coisas, né? A areia, as pedras do rio e tal. Após voltar ao seu estado normal, Midas não quer mais nem o reino. Ele resolve morar na floresta de uma forma muito simples, seguir o deus Pan, que é o deus da natureza, e nunca mais pensar em dinheiro. Abandonou até o que ele tinha. Esse mito nos ajuda a pensar nos valores. E, muitas vezes, pensando nos valores, nós, que estamos aqui, pelo menos agora, nesse momento, estamos preocupados com um valor maior, que é o valor espiritual. Muitas vezes nos preocupamos com por que as diferenças, por que há ricos e pobres no planeta, por que essa terra, que parece que há tanto tempo vem se desgastando, sendo explorada por tantos seres humanos, que parece que não evoluem, Por quê? Por que há ricos e pobres? Por que as desigualdades? Isso é um problema para gerações. Se pensarmos nas injustiças, que aparentemente são injustiças, como pode uma pessoa, às vezes, viver com um real por dia, enquanto outras compram uma bolsa de 50 mil, uns têm um salário 50, 60, 100, 200, às vezes num único evento conseguem um lucro de 200 mil ou 200 milhões, e outros vivem tão na miséria. Por que diferenças tão grandes? Será que é sorte? Nós espíritas, como temos o olhar da reencarnação, nos apoiamos parece que uma máxima do espiritismo, dizer, por conta da reencarnação, quem é pobre está, com certeza, passando por uma expiação. E quem é rico está passando por um benefício. Teve uma vida anterior, possivelmente uma vida correta, honesta, está tendo o prêmio de agora, nessa existência, ter uma vida boa, uma vida saudável, uma vida rica, com mordomias. Será que é isso mesmo? Será que nós podemos fazer esse juízo, avaliar por conta do benefício que aparentemente a riqueza pode trazer? Veja, se nós pensarmos nos aspectos que consideramos como pobreza, nós achamos que pobreza, ela está ligada à questão do bem-estar, de todos os serviços que seriam essenciais para a vida. Há um mínimo de necessidade para uma vida material. É necessário que a gente tenha, pelo menos, uma alimentação, uma casa, um alojamento, algum lugar para morar, que a gente tenha cuidados de saúde, vestimento, no mínimo, para que a gente não viva numa extrema miséria. É o mínimo necessário para uma vida social digna, para que a pessoa possa buscar a vida espiritual, por exemplo. Nós sabemos o quanto não vale muito você chegar num lugar e tentar evangelizar se o indivíduo estiver com fome, porque o mínimo é esse estado do bem-estar, de uma vida, no mínimo, para se alimentar, para viver. Mas, ao longo da história, o que é um valor para a vida material passou por muitas mudanças. Se nós pensarmos que até o final da Idade Média, até o século XV, XVI, o valor era terra. Quem tinha terra era rico. Mas quem não tinha terra, trabalhava para quem tinha terra. De alguma forma, vivia na terra do dono, do proprietário. Depois, a terra, a produção da terra, aquilo que a terra produzia. No momento, entre o século XVI e XVII, em que a mão de obra era algo difícil, porque as pessoas muitos foram para a navegação, saíram para as novas América,
para os novos continentes, a mão de obra se tornou também importante, né? Muitos economistas tentaram analisar e retomar essa questão econômica, tá? Muitos autores escreveram sobre como deve ser a igualdade dos seres humanos, tá? O Rousseau escreveu sobre a causa das injustiças e das desigualdades. Turgot, um economista do século XVII, tentou colocar um modelo ideal de sociedade em que haveria justiça, distribuição de bens, de riquezas para todos, né? Esses projetos ideais, né, de uma sociedade justa, igualitária, não aconteciam na prática, só aconteciam na teoria, né? E aquilo que era bem, então, aquilo que era riqueza, de terra, de mão de obra, passa a ser trocas, objetos de troca, até chegar no dinheiro como nós conhecemos hoje. Ter dinheiro como objeto de valor é bem prático, né? Porque com dinheiro eu posso trocar pelo que eu quiser, inclusive por pessoas, né? E a ideia de valor que pode ser trocado por dinheiro chega a situações absurdas. As pessoas passam a pensar em algo que pode ser trocado por dinheiro como aquilo que é excedente. Eu posso trocar por dinheiro tudo que é a mais-valia, aquilo que eu não tenho disponível, eu troco. E a necessidade da troca chega ao ponto de se trocar até o que é essencial, né? Nós sabemos que hoje, às vezes temos uma preocupação, eu dou esmola ou não dou esmola, né? E julgo se aquele que está pedindo está ali por uma necessidade emergente ou por uma profissão, né? Nós chegamos, às vezes, no ponto do mercantilismo, da própria miséria, né? Mas o dinheiro vai ganhando, então, um status de riqueza, e ao acúmulo, com o dinheiro é possível acumular, né? E as pessoas, então, passam a transformar em riqueza, em dinheiro, bens. E hoje os economistas não usam o que é rico, né, o que é material de posse, é bem. Há um pouco de inversão nisso, né? Porque a palavra bem, literalmente, é positiva, né? É positiva em todos os sentidos. E por conta dessa ideia de positivo, transferiram para os bens materiais. E literalmente, bens é material, né, na nossa sociedade. Então, essa preocupação, né, em acumular, né, nos conduz a esse ponto, né, ao que nós chegamos hoje. Acontece que muitos, estava dizendo que o final do século XIX, muitos sociólogos se preocuparam com isso. Alguns modelos, tá, preocupados, por exemplo, com o modelo de igualdade, propuseram alguns modelos de governo. O comunismo, por exemplo, o socialismo, era uma proposta de total igualdade, onde as pessoas ganhariam o mesmo salário, independente da profissão. Não estariam subordinadas a governos, a patrões, a amigos ou outro da sociedade que tivesse mais, porque todos teriam os mesmos direitos, o mesmo salário, a mesma forma de vida, o mesmo atendimento médico, o mesmo supermercado para comprar. Isso era uma utopia. Alguns países até tentaram esse modelo, né? Nós, agora, talvez achamos que não deu certo porque as pessoas são egoístas, né? Nós sabemos que os governos que estabeleceram esse modelo, eles mesmos foram corruptos, né? Era bom para a massa, mas para eles não. Para eles era necessário ter um pouco mais, né? E esse modelo também caiu. Mais ou menos 100 anos depois dessa ideia de se fazer uma sociedade igualitária, nós estamos cada vez mais distantes de uma possível igualdade, tá? A ideia da igualdade de renda
deveria estar baseada na igualdade de trabalho. Nós encontramos hoje um modelo em que a maior parte da população, isso aqui então, uma pirâmide econômica, né, a distribuição de renda no mundo. A maior parte da população, 68%, vive com menos de 10 mil dólares. 60%, 68% da população. A classe média, uma faixa mais ou menos de 22%, quase 23%, vive na faixa de 10 a 100 mil dólares. E uma faixa um pouquinho menor vive com uma faixa salarial muito maior, de 100 mil a 1 milhão. E uma faixa menor ainda, de 0,7, vive acima, né, tem um recebimento acima de 1 milhão. Não é engraçado isso? Quanto mais eu subo na pirâmide, mais aumenta o valor, mas mais diminui o número de pessoas. Seria como se grande parte, né, do capital estivesse na mão de poucos. E bem pouco na mão de muitos. Por mais que estudiosos, que economistas pudessem refletir sobre como é que nós vamos organizar essa sociedade, cada vez mais nós chegamos às desigualdades. Elas ficaram exacerbadas. Nós viramos o milênio com um grau de desigualdade nunca existente, em nenhum momento da história do planeta. Por mais que a tecnologia, que a descoberta de riquezas, de minérios, que toda a ideia de se produzir bens de consumo, porque, claro, ainda pensamos, nós vivemos confortavelmente hoje, né? Grande parte da população tem chuveiro elétrico, tem eletrônicos para ajudar nos serviços de casa, mas a desigualdade, quando se fala de educação, de saúde, ainda é muito alta. Mas, se pensarmos do ponto de vista da reencarnação, seria possível uma igualdade? No Livro dos Espíritos, há esse comentário, e na ciência já tentaram, através de pesquisas, mostrar isso. Se distribuíssemos todas as riquezas do planeta pelo número de habitantes, daria uma quantidade insignificante para cada um, e estaríamos tão estabilizados que não conseguiríamos fazer muita coisa. Mas, com o potencial de cada um, em semanas estaríamos desiguais de novo. Porque uns trabalham mais, são mais precavidos, são mais inteligentes, têm mais meios para conseguir o dinheiro, trabalham mais horas, enquanto outros são mais lascivos, menos inteligentes, menos dispostos, menos criativos. Então, há desigualdade entre os seres humanos. A desigualdade, que nos faz procurar, por exemplo, as profissões. Nós temos aptidões para profissões muito diferentes. A aptidão é que faz com que a gente trabalhe melhor, que a gente busque a excelência no trabalho. Quando a distribuição do trabalho é feita pela aptidão, é possível enriquecer, é possível produzir progresso, e é muito importante que isso aconteça, que as pessoas usem as aptidões. No Livro dos Espíritos, há a pergunta: a igualdade absoluta das riquezas é possível? E alguma vez existiu? E os Espíritos respondem: não, ela não é possível, por conta das diferenças de faculdades, como inteligência, criatividade, poder de preservação, e também pela questão do caráter. O caráter entre os homens é muito diferente. Seria impossível uma igualdade. Bom, mas então, como é que nós vivemos aqui? Como é que, se é impossível, qual é a vantagem da desigualdade? O progresso. Se todos tivessem as mesmas habilidades, se todos pudessem ter o mesmo salário,
aliás, há em países muito desenvolvidos salários iguais para desde médicos até vendedores, balconistas. E o que proporciona isso? Desinteresse. Os jovens não querem estudar mais porque para serem médicos, para serem engenheiros, precisam estudar mais. Para ser balconista, para trabalhar na limpeza, não precisa estudar muito. Se eu vou ganhar o mesmo salário, por que eu vou estudar mais? Então, há um grande desinteresse nos jovens, porque ele vai passar por um sacrifício, né, por horas de estudo, abrir mão de todos os prazeres, para depois estar no mesmo patamar de bem-estar, de bens materiais. Então, se houvesse igualdade, não haveria progresso. O progresso, ele é necessário. É necessário o progresso do planeta. É necessário que a gente tenha a ciência que descubra a cura para as doenças, que descubra técnicas diferentes para se construir, para se lidar, para se ensinar. E um meio de se conseguir o progresso é a ânsia material dos seres humanos. Né? É como se fosse uma ferramenta, um instrumento para as pessoas, a necessidade material para que ela trabalhe, para que ela traga o desenvolvimento. Então, aqui nós podemos progredir tanto intelectualmente quanto moralmente. A nossa evolução intelectual, ela se dá pelas buscas, pela gana, pela necessidade. Nós queremos aprender mais quando nós vemos aqui, nessa existência, um retorno rápido. Nós, vivendo nesse véu do esquecimento, eu preciso ter uma super empolgação, motivação para querer estudar, para querer evoluir, crescer, se eu não vejo de imediato. Esse é um problema da nossa existência, enquanto nós não conhecemos a doutrina como um todo. Né? Então, Deus é muito esperto. Né? Ele organizou de tal forma a nossa existência aqui, que mesmo para o nosso progresso, nós precisamos passar por essas dificuldades. O progresso moral, ele é atingido pelos relacionamentos. Né? O progresso intelectual, ele é atingido pelo trabalho, pelo estudo, tá? Pelas buscas. E o progresso moral pelos relacionamentos. Que também, se nós fôssemos todos santinhos, ia ser muito difícil haver uma progressão. Se todos fossem bons, também não duraria muito tempo. Logo, alguns se destacariam pelo egoísmo. Em pouco tempo, nós seríamos diferentes. Por isso que aqui na Terra, nós vivemos numa faixa de desigualdades. Quem está no planeta Terra está mais ou menos na mesma situação, porém dentro de uma grande faixa. Nessa faixa, nós temos os que têm mais dificuldades, que têm mais burilamento para ser feito, outros que estão no meio do caminho, que estão aqui para ajudar aqueles, e outros que escolheram estar aqui por uma missão, né, que não precisariam estar, mas estão aqui como mestres para nos ensinar. Então, não é bem uma punição que nós fizemos aqui. Né? Bom, mas essa questão, como é que nós usamos bem, né, o que seria usar bem as riquezas? Né? Como é que Deus concede riquezas para pessoas que não sabem administrar? Pessoas que são egoístas. As desigualdades em termos de material, como eu disse, se fosse distribuído igualmente, em pouco tempo, primeiro que não daria para fazer nada, né, pelo número de pessoas do planeta. As diferenças, elas estão para que as pessoas usem o seu livre-arbítrio e trabalhem para o progresso, como produzir empresas que deem emprego. O emprego é extremamente necessário. O que produz emprego numa sociedade? Riquezas. Então, o ser rico não é um mal, desde que seja usado corretamente. Que a pessoa saiba, com a riqueza, transformar em trabalho, em produção de ciência, em benefícios para toda a sociedade. Claro que
o uso irresponsável que muitos que estão aqui fazem do dinheiro, da riqueza, não vai passar ileso, né? Esses dias eu vi uma matéria nesse canal, um canal espírita, uma moça que entrevista ora o Divaldo, ora alguns médiuns ou escritores espíritas, e ele está respondendo uma pergunta sobre o que vai ser desses políticos quando desencarnarem do outro lado. E ele diz, o Divaldo, bom, primeiro ele vai ter os perseguidos, né? Todos que foram perseguidos por ele aqui vão se tornar os perseguidores. Não vai ser muito fácil ele se virar do outro lado, né? E ele está assumindo uma pena muito grande. Por quê? E vir aqui como rico ou como pobre é uma escolha que nós fizemos. Não é benefício e não é mérito. Os perigos de se ter, né, as provas da riqueza não são muito leves, né? Então, há provas que se deve cumprir por ter bens, benefícios, né? Não dá para se dizer o que é melhor, né? A riqueza ou a pobreza. As duas situações são muito problemáticas. Tanto uma quanto a outra, se for mal usada, se não se transformar numa ferramenta para a nossa evolução, corre o mesmo perigo. Na pergunta 816, ele diz, se o rico sofre muitas tentações, esse é um dos perigos da riqueza, a sedução da riqueza. Porque quem é rico é bem tratado. Isso traz orgulho, traz vaidade. Não é tão simples lidar com isso. Então, na pergunta 816, ele diz, se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Sim, é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta. Voltando lá ao início, nós, nesse período que vivemos aqui, 70, 80, 100 anos, esse véu do esquecimento nos faz seguir caminhos muito diferentes daqueles que planejamos do outro lado. Então, é muito fácil ser seduzido. Talvez a riqueza seja mais difícil, seja uma prova muito mais difícil do que a pobreza. Isso é evangélico, né? O Cristo nos diz, é mais difícil um rico passar, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha, né, do que um rico entrar no céu. Porque as tentações são provas extremamente difíceis. Em verdade, vos digo, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, Jesus já havia anunciado a dificuldade que é passar por essa prova. E o espírito que escolheu vir aqui passar pela prova da riqueza, ele não foi simplesmente um bonachão. Ele pode ter se exigido muito. É uma prova muito difícil, principalmente quando você está do lado de lá e olha, né, toda a dificuldade que é passar por isso. Há ricos e pobres, né, porque cada um, em cada momento, vai ter a sua oportunidade de trabalho. Escolher aqui, há um mito no Espiritismo de dizer que se eu sou rico, uma encarnação eu venho como rico, uma encarnação eu venho como pobre. Não dá para ter essa tabelinha, tá? Porque a escolha ela é pessoal. E a tarefa para de passar aqui pelas dificuldades da riqueza ou da pobreza é individual. Um espírito pode ter muitas experiências na pobreza, enquanto ele não superar a dificuldade de ser humilde, né, a dificuldade em ser egoísta, ou passar por várias encarnações vivendo na riqueza, para tentar elaborar um projeto correto, para tentar transformar, né, agir sobre a sociedade. Né. Então, o que a pobreza pode nos ensinar? Quais seriam as vantagens da pobreza? Não seria um meio de se conseguir mais paciência, né, de ser resignado,
de aprender, às vezes, ouvir o outro. Às vezes, a caridade, ela pode ser adquirida pela pobreza, e não pela riqueza. Um filósofo do século XVIII disse: num país onde o peru viesse assado, seria uma monotonia, né? Seria muito difícil se não tivéssemos seria difícil para a nossa evolução se não tivéssemos tudo, né, todas essas adversidades para conquistar. Tá? A prova, né, a nossa ferramenta, ou a nossa expiação é como é que nós vamos fazer com aquilo que temos aqui. Como vamos lidar com essas dificuldades? Como vamos lidar com o dinheiro? O que vamos fazer com ele? O que vamos fazer com o conhecimento, com as habilidades que temos? Como trabalhar o que recebemos? O que nós recebemos? Como riqueza material, nós recebemos essa ideia, né, do bem material, que é do nosso momento, né, tudo que seja salário, seja propriedades, a riqueza material, né, dinheiro, ou a beleza. A beleza também é um bem material. A beleza, a simpatia, uma personalidade agradável, que por meio de uma personalidade agradável nós podemos manipular as pessoas ou fazer o bem. Então, esses dons, esses carismas que temos, também são ferramentas para evoluirmos. O que um verdadeiro cristão faria, né, com o valor da riqueza? Usaria, né, como amor ao próximo, por meio das atitudes, a preocupação com aquilo que é eterno, com o que vai permanecer. Né? Viver na ilusão. Tá? Não trabalharmos, né, o necessário para a nossa evolução, sermos seduzidos por todos os elogios, as vantagens do dinheiro, atrapalha o nosso progresso. Por outro lado, o progresso é a ferramenta mais forte, mais importante para quem tem o dinheiro. Né? E na riqueza, né, qual então seria o melhor emprego para a riqueza? Amar, né, usar para a caridade, tentar diminuir a pobreza. Claro, ela é necessária? Mas a miséria indigna, ela não é. Ela é um meio coletivo de evolução para todos. Então, trabalhar a caridade de modo a diminuir as diferenças e tirar aquele que está na miséria indigna. O nosso progresso depende de como nós amamos e transformamos essas pessoas que estão, né, na miséria indigna. Aquele que distribui corretamente, tanto o dinheiro, a riqueza, o trabalho de forma de produzindo emprego, né, através dos gestos de caridade. Um gesto de caridade que eu acho que o espírita está sempre se questionando é a questão da esmola. Muitas vezes a esmola, nós não sabemos se damos ou não. Né? É necessário pensar sempre num projeto. A melhor contribuição, a melhor esmola é aquela que vai ajudar diretamente a estrutura. Então, se eu posso contribuir numa instituição organizada que ajude a tirar as pessoas da miséria, eu estou fazendo um benefício. Então, às vezes, né, estamos diante de uma situação em que a penalização de olhar, né, a pessoa, né, numa calçada, num farol, no frio, não nos deixa pensar racionalmente, a gente age pelo coração. Mas precisamos também pensar que há uma pobreza produzida. Né? Há aqueles envolvidos com o mercantilismo da pobreza. Sabemos que há mães que deixam as crianças magras, esquálidas, porque
é mais fácil conseguir uma esmola. Sabemos que até um comércio dessas situações, mães que emprestam as crianças para que outros consigam. Então, é necessário também observarmos na sociedade como isso está estruturado, como isso funciona, né? Por meio de encaminhar uma pessoa para uma instituição, talvez seja um benefício muito maior do que dar a esmola naquele momento ali, né, que ficamos penalizados. Então, os perigos também, né, da pobreza, né, a pessoa cair nessas situações de sedução, de penalização, né, de comoção, de comover as pessoas pela pobreza. Então, também por meio da pobreza, podemos aprimorar a moral. Não é fácil você ter a necessidade, enquanto o outro tem abundância, e ser correto, e ser honesto. Tá? Isso nós estamos vendo vários casos de pessoas que, e às vezes ficamos indignados. Pois ele foi preso porque roubou uma manteiga, porque roubou 1 litro de leite. E justificamos isso. Ou até justificamos pequenos roubos, pequenas atitudes indignas, porque há outras maiores. Não importa. A atitude moral é atitude moral. Desde um roubo de 1 litro de leite ao roubo de uma grande empresa de 51 milhões de reais. Né? Então, o perigo então, da pobreza é a pessoa se tornar, por exemplo, invejosa. É necessário, às vezes, olhar para esse lado. Às vezes ficamos muito penalizados e não vemos que a comparação entre os níveis, né, de uma pessoa, né, pode provocar a inveja naquele que tem menos. E isso é um vício. Então, a inveja, essa coisa de inveja boa, não é tão verdadeiro assim. Não deve existir a inveja boa. Né? Pode provocar a agressividade. Alguns espíritos combinam, escolhem uma vida simples, pobre aqui, e depois se revoltam. Não conseguem superar as dificuldades. E são revoltados com a própria situação. O que é um perigo, é o perigo da escolha, é o perigo da pobreza. Viver assiduamente o trabalho, as dificuldades materiais, também é uma grande prova. Não importa muito, na vida que levamos aqui, qual é a situação que estamos. Tá? Na parábola dos talentos, lembram que aquele que recebeu 5, e quando o patrão volta, devolve 5, mais 5, ou aquele que recebeu 2 e devolveu mais 2, não há diferença. Os dois trabalharam, progrediram, desenvolveram habilidades para devolver o dobro. Aquele que recebeu menos, 1 talento, e ficou com medo, guardou, enterrou o talento, não produziu nada. Então, não é porque ele recebeu menos que dele vai ser retirado, mas é porque ele não trabalhou para melhorar aquele talento. Então, não importa a situação em que nós vamos estar. Não importa se nós viemos aqui, né, numa classe, né, abastada ou numa classe simples. O que importa é o que nós fizemos com isso. O que nós fizemos com a situação que escolhemos estar aqui. Como trabalhamos isso? Se eu não tenho meios materiais, mas eu tenho meios para adquirir o conhecimento, para ajudar o meu amigo, né? E às vezes isso não depende muito do conhecimento do Evangelho. O Evangelho nos ajuda muito. Mas sabemos de histórias em aldeias, em lugares distantes, onde as pessoas não conhecem, né, o Evangelho, e ajudam, e partilham, dividem o que têm, porque o outro tem necessidade. E pelo amor ao outro, dividem o que tem. Não é porque o Cristo disse, ou porque está no Evangelho, ou porque eu vou ser recompensado do outro lado. Simplesmente porque eu amo o outro, o irmão, e eu preciso diminuir a dor dele. Então, essa partilha é o bom trabalho que fazemos com a situação que vivemos aqui. Então, como advertência, para que nós não sabemos, né, exatamente o que foi que, no momento não sabemos por que escolhemos ser rico, ou ser pobre, ou ter
inteligência, nós não lembramos agora por que temos os talentos que temos, por que fizemos as escolhas. Mas temos que ter o cuidado com o desejo da posse, não importa qual seja, né? O desejo de possuir, né, pode ser, estamos enferrujando a nossa ferramenta. Né? Pensando na reencarnação, nos pressupostos espíritas, sabemos que isso é passageiro. Né? Estaremos aqui durante um tempo. Estaremos aqui por 80, 100 anos, mas é passageiro, perto da vida eterna, perto do que somos, perto dos espíritos imortais que somos. Então, a advertência, né, voltando ao mito de Midas, vamos pensar mais como deuses, né, como Deus que é imortal e que valorizamos adequadamente o que temos aqui. Midas pensa como mortal, né, e ambicioso. Pensa que tudo que ele tem é o que ele vive aqui. Baco pensa na vida eterna. Vamos pensar como deuses que somos. Essa é a advertência. Obrigado. Fiquem com Deus.